Direto da cidade que não dorme jamais e que pela primeira vez neste fim de semana, desde o início da crise do coronavírus, não registrou uma única morte em 24 horas. Que boa notícia, Barão. Bom dia. Ótima notícia, Megali, Carla, Sheila, todo mundo no Brasil. Sabe como é que é, né, Megali? A gente fica falando muito sobre essa pandemia e Nova York conseguiu dar uma resposta ao que todo mundo estava esperando. Como você disse, pela primeira vez, depois de 4 meses, Nova York não teve nenhuma morte. Nova York chegou a ser o epicentro do coronavírus, não só aqui nos Estados Unidos, como no mundo. Os números são impressionantes, mais de 400 mil casos confirmados, com 32 mil mortes. E acho que a receita está dada. Nova York deu a receita, inclusive aqui para os Estados Unidos, que nesse final de semana viu mais um recorde sendo batido de casos de coronavírus. Foram 69 mil casos em apenas 24 horas. E qual é a receita? Quando eu cheguei aqui, você não conseguia encontrar uma alma viva nas ruas. Era um negócio impressionante. Nova York era uma cidade fantasma há 2 meses, né? Quando eu cheguei aqui no meio da pandemia. O pessoal falou, você é louco de ir para lá? Nova York fez a lição de casa. No metrô, você mal conseguia ver uma pessoa. Tinha uns trens lá com uma quantidade muito menor. Mas, enfim, a cidade praticamente é uma cidade fantasma. Aí, aos poucos, devagarinho, começou a ter essa reabertura. E ainda assim, ela não está 100% aberta, ou seja, ela não reabriu de uma maneira rápida. Voltaram atrás, por exemplo, na possibilidade de se consumir dentro de bares, restaurantes, vendo que a situação em outros estados tinham casos crescendo numa velocidade muito grande. Então, Nova York conseguiu. Outra coisa, testes. Qualquer pessoa hoje consegue fazer teste aqui em Nova York. O governador fala assim, ó, quem já fez teste uma vez, faça de novo. Você que nunca fez, pode fazer teste, de graça. Eu fui, acompanhei, fiz reportagem. Não tem fila nenhuma. Você vai lá, consegue realizar o teste numa boa. Você fez, Barão? Com a maior tranquilidade do mundo. Eu não fiz, a Michelle fez, minha mulher fez. Eu não fiz porque eu tive que pegar aquela credencial famosa na polícia, Megali. Sabe como é que é? Tinha aquela hora para ir lá na polícia, eu consegui fazer implorei para ir lá conseguir pegar. Mas a Michelle fez, vai chegar no e-mail dela nessa semana para saber se ela está ou não está com coronavírus. Imagina que eu vou estar no mesmo barco, né? Ou seja, já tive no passado, você faz um de sangue e aquele do nariz, que é bem incômodo, tal, mas ela fez de graça. Então, eu vou saber por meio dela, de graça, Sheila. É um negócio impressionante. Assim, quem tem plano de saúde, dá ali o número do plano de saúde, depois os caras cobram do plano de saúde. Mas quem não tem problema nenhum. E o que está dando? 1%, até menos do que isso por dia, que tem aparecido com contaminação por coronavírus. 1% ou menos. Ou seja, os testes que estão sendo realizados são mais de 70 mil testes por dia. Então você tem uma receita aí do que fazer. Primeiro, todo mundo em casa, né? Só aquele serviço essencial mesmo, básico, que era como eu cheguei aqui. Viu que a coisa deu uma melhorada? Aos poucos vai liberando a economia. Viu que piorou em outro estado? Não permite a liberação do que estava no roteiro, digamos assim. E Nova York conseguiu. Hoje você consegue comer nos restaurantes, na calçada, nas ruas, com distanciamento. Não tem aglomeração, não tem nada disso. Tem um distanciamento ali mínimo nos bares, na rua, na calçada, não dentro dos estabelecimentos. Enfim, tem uma receita dada aí. Isso que para mim mais chama atenção. Que não está sendo, por exemplo, respeitada na Flórida. Esse final de semana a Flórida passou a Nova York como a cidade que mais tem casos de coronavírus, no mesmo final de semana em que, por exemplo, os parques da Disney foram reabertos. A receita tá dada, mas talvez a gente tenha perdido o timing para aplicar essa receita. No começo da pandemia, estava todo mundo muito disposto a seguir as recomendações das autoridades, por mais radicais que fossem elas. Houvesse sido decretado um lockdown aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, ele provavelmente seria seguido e respeitado porque as pessoas estavam dispostas a fazê-lo. Agora, minha gente, depois de 3 meses e meio, ninguém mais tem paciência para ficar em casa. Esse processo forçado de reabertura está acontecendo por uma pressão popular e pelo medo dos políticos de perderem a própria popularidade. Não há mais espaço. A janela para que medidas radicais fossem tomadas, me parece, Sheila, já foi fechada. E a gente veio desde então numa quarentena meio capenga, na maior parte do Brasil, né, um isolamento que não era bem um isolamento, com o presidente puxando a corda para o outro lado, incentivando as pessoas a irem às ruas. Portanto, a gente nunca teve realmente o isolamento que deveríamos ter. E o resultado está aí. Hoje o Brasil é o país com o segundo maior número absoluto de mortes, não é o primeiro
em mortes per capita, está longe do pódio, aliás. Há muitas semanas, de 1.200, 1.300, 1.100 brasileiros morrendo por dia, com exceção dos fins de semana, em que o recorte acaba sendo um pouquinho menor. E com uma variação importante de estado para estado, né? Enquanto há estados com platô, São Paulo, Rio de Janeiro, já com declínio, há outros estados com uma disparada, por exemplo, no centro-oeste do país, né? Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, esses disparando. Ô Barão, rapidinho aqui, reabertura da Disney, você falou aí ao final, foi o primeiro fim de semana, né? Com reabertura dos parques, como é que foi? Muito movimentado? Teve fila na porta, Sheila. A Disney não está totalmente liberada, tinha algumas faixas no chão. Para quem conhece a Disney, isso não existe, fica lá todo mundo meio que aglomerado, né? Tinha faixa no chão como se fosse rua, então você pode ir por uma rua e voltar por outra, né? Isso no meio do parque. Não teve tanta gente assim não, mas teve fila na entrada. Estavam falando dessa realidade brasileira, essa realidade se repete aqui nos Estados Unidos. Você tem estados, os mais populosos, que não param de ter casos de coronavírus. A Flórida, onde está a Disney, é um deles. A Califórnia, o Texas, o Arizona, ou seja, o pessoal que decidiu reabrir antes e agora está correndo atrás do prejuízo, ou seja, não é só uma realidade brasileira, que Nova York acabou sendo um pouco diferente, porque logo no começo virou o epicentro de coronavírus no mundo e medidas muito duras foram tomadas até que finalmente hoje a situação esteja um pouco melhor. Eu só queria aproveitar esse meu curto espaço aqui para mandar um beijo para Ricardinho Boechat, onde quiser que ele esteja, onde seria aniversário do Boechat, em qualquer lugar aí desse mundão de meu Deus. Só para dar um beijo nele. É isso, representa todos nós. Um beijo para você, Barão, até.